Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. Hoje eu trago para vocês um vídeo interessante dessa enzima chamada de Clarex, que vai permitir você produzir na sua casa de uma forma fácil cerveja sem glúten, ou pelo menos com níveis de glúten drasticamente reduzidos, que vai tornar sua cerveja mais segura para algumas pessoas que têm algumas restrições quanto ao glúten. O legal é que é uma forma bem tranquila de você adaptar na sua produção, sem precisar mexer, inclusive na receita, e é fácil a aplicação ali antes da fermentação, e você já vai ter, após o término da fermentação, uma cerveja fantástica, sem alteração nenhuma na receita original, só que com propriedades bem interessantes. Então, vocês sabem que cada vez mais os consumidores têm cobrado algumas alternativas de alimentos sem glúten. Cerca de 1% da população mundial, ou seja, é gente pra caramba, sofre da doença celíaca, que realmente tem que cortar por completo qualquer alimento que tenha glúten. Isso impacta bastante, a gente escuta direto histórias de, infelizmente, ex-cervejeiros, porque eles tiveram que desistir do hobby, desistir de tomar a sua cerveja tranquilamente por conta de ter descoberto que aqueles problemas que ele vinha tendo ao longo de muitos anos, tal, que achava que era só cachaçada, na verdade era, enfim, em alguns casos era uma irritação, é o corpo se protegendo e se atacando ao mesmo tempo quando você consome glúten. Então o consumidor hoje em dia tem pedido algumas alternativas, tem pessoas que não são celíacas, mas têm uma certa intolerância, causam mal-estar, então é melhor ter que adaptar a sua dieta do que ficar sofrendo com isso à toa, né? E outras pessoas querem um modo de vida diferente, uma alimentação diferente, tá? Tudo bem, ok. E muita gente tem pedido para os fabricantes aqui no Brasil trazerem alguma solução, né? Uma cerveja que tenha um custo-benefício bom, tal. Antigamente se tinha muita cerveja sem glúten importada e isso era caríssimo, para quem realmente tinha essas restrições acabava desistindo de cerveja, porque ficava muito caro. Mas com produtos como esse, a coisa tem melhorado bastante. Aqui no canal a gente fez alguns anos atrás 2 vídeos sobre cerveja sem glúten. Um utilizando um grão naturalmente sem glúten, tá? O trigo saraceno, que produziu uma cerveja bem meh, sabe? E o outro com uma enzima importada, que é basicamente parecido, a mesma atuação dessa, tá? Só que aquela enzima era difícil de achar e chegava com um preço caro. E também o custo-benefício dela não era muito bom, porque você usava um frasquinho inteiro para 20 litros. Isso aqui vai te render muita cerveja sem glúten. E quem está comercializando isso aqui é o pessoal do PAP, tá? Eles estão facilitando para os cervejeiros, fracionando, porque normalmente na indústria se usa quantidades maiores, porque os lotes são enormes. E fracionado em 20 ml aqui, você vai ver que vai te ajudar bastante. Eu preciso só deixar claro uma questão, né? Eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu sou apenas o cara que grava os vídeos aqui, tá? Não sou youtuber não, porque eu odeio esse nome. Mas, de qualquer forma, o que a gente está passando aqui são informações educativas. Você não pode se basear só por esse vídeo para decidir começar a fazer uma cerveja sem glúten e oferecer isso para alguma outra pessoa que tem uma doença celíaca, ou você que tem esse problema e que realmente agora vai começar a fazer cerveja e tal. Pega essas informações junto com outras informações, principalmente do seu médico, do seu nutricionista, ele que vai saber te orientar melhor. Dependendo da sua sensibilidade, o que a gente vai passar aqui no vídeo não vai funcionar, mas para a grande maioria das pessoas, a grandíssima maioria, isso aqui vai ajudar e vai fazer você poder matar a saudade de uma bela cerveja, principalmente uma cerveja caseira. O interessante de você utilizar uma enzima como essa é que ela já é líquida e você vai dosar no fermentador de forma muito prática. Você não tem que preparar ela, você não tem que fazer nada. Ela já está pronta para o uso, você, claro, vai sempre deixar na geladeira. E a dosagem que você vai utilizar depende da receita, né? O tipo de grão que tem alguns grãos que tem mais glúten do que outros, trigo tem muito mais, cevada tem menos, tá? Centeio tem bastante também. Vai depender da OG da receita, da quantidade de malte que você utilizou, porque daí vai ter mais glúten residual, não tem jeito. Bom, cervejas mais alcoólicas, né, vão ter uma carga maior de glúten porque vai mais malte. Mas no geral, o que você vai utilizar? 4 ml dessa enzima para 100 litros de cerveja, é isso mesmo, 100 litros de cerveja. Esse frasquinho tem 20 ml, então
dá para fazer cerveja pra caramba. Bom, essa enzima vai atuar quebrando as cadeias ali de proteínas do glúten na região dos aminoácidos. Tem uns aminoácidos lá chamados prolina. E ela vai desfazendo essas regiões do glúten que iriam causar uma resposta do seu organismo, para quem é celíaco, né? Ia causar uma irritação no seu intestino. Então, durante a fermentação, essa enzima vai atuando, a levedura vai comendo o açúcar, vai fermentando naturalmente essa cerveja e no final você vai ter resquícios ali que não vão ser impactantes para quem realmente tem restrições. E outra vantagem é que ele serve como um estabilizante coloidal, ou seja, ele vai manter as propriedades da sua cerveja por mais tempo. Ele vai quebrando o glúten e também ajudando a clarificação da sua cerveja, porque ele vai eliminar o famoso e detestado chill haze, que é aquela turbidez a frio, né? Então isso aqui vai te ajudar até ter uma cerveja mais clarificada no final. Isso tudo sem afetar sabor e espuma. Bom, vocês sabem que aqui no canal a gente gosta de muito teste, e esse aqui a gente foi bem longe a brincadeira. Eu resolvi pegar uma cerveja bem clássica, bem fácil de todo mundo produzir, que é uma Cream Ale. Uma cerveja meio de boteco, bem clarinha, pouco amargor, que o brasileiro adora, porque né, lembra bastante as cervejas comerciais, só com uma pegada um pouco mais artesanal, né, mas ainda assim sem ser muito amargona, tá? Então vai agradar bastante. E a receita que eu escolhi é basicamente a Lazy Cream Ale, que tem lá no site. A gente tem um kit completo com todos os ingredientes, tá, para você fazer. Eu só fiz um ajuste de cor ali, coloquei um pouco de malte torrado para ficar douradinho. O legal é que eu vou produzir essa cerveja sem precisar mexer em nada no meu processo. Então a gente vai fazer a mostura dos grãos. A gente faz a lavagem dos grãos, seguindo conforme a receita certinho. Eu estou produzindo 10 litros aqui. Depois que eu fiz a lavagem dos grãos, a gente vai fazer a fervura do mosto, tá? Eu faço as adições de lúpulo da receita. E também já prepara a minha levedura, porque eu vou hidratar. Eu vou utilizar uma levedura inglesa, Liberty Bell. Eu tenho gostado bastante do resultado de utilizar leveduras inglesas em Cream Ale. Fica bem legal, o maltado fica bem aparente assim. E claro, daí antes de jogar a levedura e começar a fermentação, a gente vai utilizar essa enzima. No meu caso eu estou fazendo uma leva de 10 litros, então eu vou precisar apenas de 0,4 ml, gramas. É um chutômetro meio correto. Cada ml ele contém mais ou menos 20 gotas. Então, para o meu caso assim, eu iria precisar de 8 gotas. Eu coloquei 10 gotas só para garantir, né? Dá mais ou menos uma gota por litro, que é uma dosagem bem bacana para você garantir que essa cerveja final esteja aí livre do glúten. E daí é só você jogar a sua levedura e aerar o mosto, né? Deixar fermentando conforme a receita, tá? No meu caso, como eu gosto de fazer as Cream Ales, fiquei por 5 dias a 15 graus, depois 2 dias a 18, só dar uma subidinha, e depois eu faço o cold crash ali a 3 graus, tá? Para ajudar na clarificação final da cerveja. Se você quiser pegar mais detalhes de como produzir uma Cream Ale e não sabe ainda e tá penando, a gente tem um vídeo completo de como fazer a sua primeira Cream Ale. Eu vou deixar no card aí um vídeo bem explicativo que a gente utiliza o kit cerveja fácil, faz 20 litros. Então a gente deu passo a passo. E é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Eu tô com essa breja pronta, mas para ficar ainda mais interessante, para ficar mais teste mesmo, eu fiz a mesma receita, só que eu não utilizei a enzima de glúten, tá? A Clarex. E daí a gente vai ter mais material de comparação. Por quê? Quem vai trazer esse material de comparação não sou eu. Quem vai falar se tem ou não tem glúten não sou eu. A gente foi atrás de um laboratório que faz análises
para cervejarias, análises profissionais. É o TUVSUD FSDK, aqui em São Paulo, em Moema. Eles fazem esse teste de alergênicos de glúten. Eles utilizam um método chamado de ELISA competitivo, tá? Eles usam alguns antígenos e marcadores de cor para medir o glúten dissolvido nas amostras, tá? A ideia é que o glúten, por causa que causa intolerância, e os marcadores vão começar a competir pelos antígenos, né? E quando você tiver menos glúten na amostra, mais marcadores vão mudar de cor, e daí a partir disso você tem uma forma de leitura de quanto de glúten tem dissolvido ali. É um teste, pelo menos esse que eu submeti à cerveja, ele começa a medir a partir de 10 ppm, mas já está bem de boa isso daí, tá? Se tiver menos que isso, ele não tem o range para medir. Qualquer valor acima disso, daí ele já vai passar bonitinho o resultado. E falar em resultado, quais foram os resultados? Olha, eu fiquei muito ansioso para receber esses resultados e poder trazer esse vídeo aqui para vocês. A cerveja sem enzima Clarex, a Cream Ale normal, malte pilsen, um pouco de açúcar, tal. O resultado final foi de 58,2 ppm, parte por milhão de glúten, né? É meio que o padrão de uma cerveja de boteco, essas cervejas que você está acostumado, que provavelmente você tomava, né? Só para você ter uma curiosidade, se fosse uma cerveja de trigo sem enzima, sem nada, normal, ela teria ali na casa de 200 ppm, tá? Umas cervejas mais alcoólicas também. E a enzima Clarex, que deu de resultado? Chegou com o resultado de 12,35 ppm, cara. Muito abaixo, ela realmente foi drástica a diferença. Sendo que o limite de detecção é 10, então a gente ficou em 12. O produtor da enzima fala que é possível você atingir níveis até abaixo de 10 ppm, desde que você siga alguns processos mais rigorosos, tá? Aqui eu acredito que a gente ficou em 12 ppm por conta de contaminação cruzada, né? Eu utilizei o mesmo equipamento que eu uso para fazer as minhas cervejas normais com glúten. Utilizei a mesma panela, a mesma pá, o mesmo fermentador, por mais que até a parte do fermentador poderia ter resolvido os problemas, mas ali na parte do invase eu usei um barrilzinho para carbonatar, eu usei linhas de cerveja, né, mangueiras, para fazer o envio da amostra, mandei uma garrafa que já tinha tido contato com cerveja comum, então por isso provavelmente ficou nesse nível de 12 ppm. Muitas cervejarias acabam dedicando um espaço isolado, ou seja, com equipamentos específicos que nunca tiveram contato com outras cervejas, com grãos normais, sem tratamento de enzima. Isso ajuda que você não tenha essa contaminação cruzada. E só uma ressalva, é legal esse teste, é bem preciso, ele te dá informações interessantes, só que não é muito viável para o cervejeiro caseiro ficar fazendo isso, porque sai coisa de R$400 cada amostra. É o quê? A gente mandou duas. E demoram questão de 10 dias úteis para ficar pronto o resultado. Você recebe por e-mail, tal, não sei o quê. Mas de repente para um pequeno produtor de cervejas, né, uma micro cervejaria, tal, isso seja bem interessante para você certificar o seu produto, poder dar informações para o consumidor e ver se o seu processo está redondinho mesmo, utilizando essa enzima ou outras formas, tá? Então, amigão, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com algum amigo celíaco, algum amigo que tem intolerância, que era cervejeiro ou gostaria de ser cervejeiro, porque foi punk fazer esse vídeo. Mas quanto que eu preciso ter de partes por milhão para ser considerado sem glúten? Que valores que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar em zero? Bom, num cenário ideal, num mundo perfeito, sim, você teria que chegar em zero, mas não é necessário. Cada pessoa tem níveis diferentes de intolerância, tá? Tem pessoas que não podem nem uma parte por milhão. Tem outras pessoas que já conseguem consumir alguns produtos com glúten reduzido, com glúten drasticamente reduzido como essa. Alguns parâmetros, tá? A legislação aqui no Brasil não é muito específica. Tem uma normativa, um decreto de 2003 que fala que existe necessidade dos fabricantes informar se tem ou não tem glúten. Beleza. Mas daí em 2019 o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele definiu algumas normas e parâmetros para produtos de cervejaria, tá? A parte do glúten. Ele ressalva que no Brasil não tem muita regulamentação, mas a gente vai meio que seguir o padrão internacional. E ele apresenta que para ser considerado sem glúten e colocar isso no rótulo e vender isso, você precisa estar com um nível abaixo de 20 ppm. Cervejinha que a gente fez aqui com essa enzima caseira, 12. Esse mesmo valor de 20 ppm
é utilizada internacionalmente por várias agências, tanto no Canadá, nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, eles atestam, essas organizações atestam que abaixo de 20 ppm você pode falar que é sem glúten. Assim como se uma cerveja tiver 0,5% de teor alcoólico, ela pode ser considerada sem álcool. Mas estamos falando aqui, está na hora de tomar essa breja, né? Tá aqui, ela fica mais escura no vídeo, mas ela é douradaça. Eu utilizei um pouco de malte torrado para ajustar a receita para de fato chegar nessa cor bem bonita. E ela está extremamente clarificada. Claro, a enzima ajuda, só que como esses testes demoram a sair, eu tive que deixar a cerveja no cold aqui, deixar no barril ali na geladeira, daí clarifica. Aí fica uma delícia, né? Um mês na geladeira, qualquer cerveja clarifica. Mas tudo bem, espuminha bem branquinha, bonitinha. Aroma bem limpo de cream ale mesmo. Aqui você pega um pouco do casca de pão, mas tá parecendo uma lagerzinha, né? Uma cerveja de boteco. No sabor bem limpo, um leve frutadinho, mas bem suave, amargor baixinho. Nossa, cerveja para botecar, cerveja por cerveja. E nesse caso com muito menos glúten, isso é fantástico, cara. Uma outra informação é que aqui agora várias marcas de cerveja estão lançando versões sem glúten, né? Inclusive algumas utilizando enzimas, tá? Essa aqui é a Stella Artois sem glúten. E uma coisa interessante, que na divulgação deles, nossa, bem boa. Que na própria divulgação da cervejaria, da Ambev, eles afirmam que essa cerveja pode conter até 20 ppm de glúten residual. E mesmo assim, tá como sem glúten, não tem problema, legalmente não tem problema. E a gente conseguiu ficar até abaixo disso. Assim, o que eu recomendo? Pelo que a gente viu aqui, usar a enzima e também dedicar alguns equipamentos exclusivos para a produção de cerveja sem glúten. Que seja um fermentador, que seja uma linha de invase, né? Mangueiras específicas e garrafas específicas, isso vai ajudar que o seu produto tenha o mínimo de glúten possível e mais pessoas vão poder apreciar a sua cerveja. É bem legal essa enzima que o Dupap está comercializando, rende muito, cara. Eu usei 1 gota por litro. Aqui vai ter gota pra caramba. Isso aqui pode parecer, é meio caro, não sei o que, mas isso aqui vai render tanto, mas tanta cerveja que compensa demais. Vou deixar o site do Dupap lá para você dar uma olhada. Tem outros produtos lá. Esse vídeo não foi patrocinado, eles apenas mandaram a enzima aqui para a gente testar. Mas se você quiser aprender a fazer cerveja com ou sem glúten, né? Você precisa se dedicar um pouquinho. Está precisando de mais informação? Está precisando de algum curso que seja acessível? Vamos lá em cervejafácil.com, porque lá a gente mostra como fazer cervejas, né? O processo iniciante total, que você vai sair do zero e vai começar a produzir as suas cervejas em casa e vai aprender. Daí, se caso você queira depois pegar uma enzima e fazer uma cerveja sem glúten, tranquilo, isso vai ser possível, porque agora você já sabe fazer cerveja normal e você precisa aprender o zero para conseguir, né? De repente você tem algum problema de glúten mesmo, daí você para de gastar dinheiro com essas brejas aqui que nem são aquelas coisas. Você vai ter a sua fantástica, bonitinha, com preço lá embaixo. Mais ou menos isso. Esse vídeo deu bastante trabalho, mas foi muito legal produzir, ok? Um abraço e boas brejas.